Imagine viver alguns dias por mês em que o mundo inteiro está parecendo desabar. Coisas simples como uma conversa, uma tarefa de trabalho, um atraso, vira algo extremamente dificultoso. Uma sensibilidade aumentada, uma irritabilidade, e quando tu vai tentar conversar com alguém, tudo que você ouve é que isso está parecendo TPM. Só que talvez não seja isso. Hoje a gente vai falar sobre transtorno disfórico pré-menstrual, uma condição já reconhecida dentro da psiquiatria, ainda extremamente subdiagnosticada, mas que afeta mulheres ao redor do mundo inteiro. Tudo isso depois da vinheta. Eu sou Rafael Lopes, médico psiquiatra, mestre em ciências da saúde e atuo na área da psiquiatria reprodutiva e da saúde mental da mulher. Hoje a gente estreia um quadro chamado Saúde Mental da Mulher e suas especificidades, e vamos abordar temas relacionados a essa situação. Para começar, a gente vai falar sobre o transtorno disfórico pré-menstrual, a chamada TDPM. Antes de tudo, a gente precisa diferenciar algumas condições. É importante deixar claro que sintomas leves pré-menstruais são extremamente comuns e na maioria das vezes não traz prejuízo para o dia a dia da mulher. Cólica, uma certa tensão no período que precede a menstruação, a chamada tensão pré-menstrual, é algo extremamente comum e vai estar presente em quase 80% das mulheres. Porém, quando começa a ter sintomas de uma intensidade moderada, a gente já pode estar falando de uma outra condição. A chamada síndrome pré-menstrual é uma síndrome caracterizada por sintomas físicos como cólica, desconforto abdominal, sensação de inchaço e também a presença de sintomas emocionais como uma certa irritabilidade ou até mesmo uma sensibilidade aumentada. Quando a gente está falando dessa síndrome, a gente já está falando de um impacto um pouco maior e uma prevalência um pouco menor. Cerca de 20 a 30%, segundo alguns estudos, das mulheres sofrem com a chamada síndrome pré-menstrual. Mas atenção, aqui a gente ainda não está falando da TDPM. Os sintomas moderados estão presentes, trazem algum malefício na vida da mulher, mas ainda não preenche os critérios da chamada TDPM. Mas mesmo ainda sem preencher esses critérios, algumas intervenções aqui, principalmente voltadas para o estilo de vida, podem já trazer benefícios significativos para a vida de quem sofre. Mas as coisas elas se tornam realmente difíceis quando a gente fala da TDPM, transtorno disfórico pré-menstrual. Aqui a gente está falando de um transtorno já reconhecido pelo Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, o chamado DSM, e que afeta de 2 a 6% mulheres ao redor do mundo. Essa é uma prevalência que já tem uma questão significativa. Quando a gente compara com outros transtornos mentais, como por exemplo, o transtorno afetivo bipolar tipo 1, a esquizofrenia, que tem por volta de 1 a 1,5% de prevalência, a gente vê o quanto que o TDPM é presente, mais presente do que outras condições mais faladas como essas, mostrando o quanto ele ainda é menos reconhecido e menos estudado. As pacientes que sofrem com esse transtorno dizem que é como se uma névoa emocional cobrisse ela durante aqueles dias. A energia cai, o humor despenca, a sensibilidade fica mais aumentada, a irritabilidade alcança níveis elevadíssimos. Pequenas frustrações já são suficientes para tirar a mulher do eixo e criar crises intensas de irritabilidade. Por muitos anos, esse sofrimento foi desacreditado e não olhado como deveria. Mas a TDPM tem todo um substrato biológico para a gente encarar como um transtorno e enxergar as intervenções necessárias. Tá bem, Rafael, mas como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico aqui do transtorno disfórico pré-menstrual é um diagnóstico essencialmente clínico. Ele deve ser realizado através de profissionais treinados, através da chamada entrevista psiquiátrica, buscando os sinais e sintomas presentes ali no dia a dia da mulher e justamente vendo se eles se adequam aos chamados critérios diagnósticos presentes dentro do DSM. De acordo com o DSM-5-TR, a versão mais atual do Manual de Critérios Diagnósticos, é necessária a presença de pelo menos 5 sintomas
nos dias anteriores à menstruação. E esses sintomas devem melhorar de uma maneira significativa após início do fluxo menstrual. E mais uma coisa de extrema relevância: é necessário que esses sintomas estejam presentes e sejam documentados por pelo menos 2 ciclos, mostrando a necessidade de um acompanhamento prospectivo para o diagnóstico dessa situação. Dentro desses 5 sintomas, é necessária a presença de pelo menos um dos seguintes sintomas de humor: uma labilidade afetiva acentuada, ou seja, uma oscilação de humor muito presente nesses dias prévios à menstruação, a presença de irritabilidade ou raiva intensa, humor deprimido ou desesperança na maior parte desses dias, e ansiedade e tensão marcada, trazendo prejuízo na vida da pessoa. Além desses sintomas, pode-se somar outros sintomas para chegar num total de 5, como dito previamente. Os outros sintomas são a perda de interesse ou prazer em coisas habituais, a sensação de fadiga e falta de energia, dificuldade de concentração, alteração do apetite ou do sono, a sensação de sobrecarga ou falta de controle e a presença de sintomas físicos como dor nas mamas, inchaço ou sensação de ganho de peso. O ponto-chave aqui é o chamado padrão cíclico dos sintomas, que aparecem de 7 a 10 dias antes do fluxo menstrual iniciar, na chamada fase lútea, e desaparece logo após a menstruação, já nos primeiros dias, diferenciando muitas das vezes de outros transtornos, como a própria depressão, transtorno bipolar e outros diagnósticos psiquiátricos, que tem um padrão muito mais contínuo sintomatológico. Mas o que acontece para a mulher ter esses sintomas? Será que elas têm mais oscilação? São mais hormônios, menos hormônios? Na verdade, não. A gente vê que as mulheres que sofrem com TDPM, na verdade, são mais sensíveis a oscilações ditas como normais no corpo da mulher. É justamente por isso que não adianta dosar a quantidade de hormônios para fazer o diagnóstico. A oscilação presente ali é a mesma oscilação que acontece com mulheres sem o diagnóstico de TDPM. Mas essas mulheres são biologicamente mais suscetíveis a sentirem essas oscilações. E essa oscilação está relacionada a neurotransmissores cerebrais. A hipótese serotoninérgica traz a ideia de que um neurotransmissor chamado serotonina, responsável muitas das vezes pela regulação do humor em seres humanos, são mais sensíveis também dentro dessas mulheres, sofrendo com as quantidades de hormônios alterados ao longo do ciclo. Mas a ciência tem demonstrado também o papel de outra substância na fisiopatologia dessa doença, a allopregnanolona. A allopregnanolona é um metabólito da progesterona, um hormônio dentro do ciclo sexual feminino, que parece desempenhar um papel de regulação da secreção de um outro neurotransmissor chamado GABA. O neurotransmissor GABA é basicamente um neurotransmissor que causa um relaxamento cerebral. Ele serve para quase que acalmar o cérebro. Em mulheres que têm TDPM, a queda da allopregnanolona ao longo do ciclo reprodutivo parece diminuir também essa ação GABAérgica, causando, portanto, sintomas ali presentes. Uma coisa que reforça essa hipótese relacionada à allopregnanolona é o fato de que mulheres com depressão pós-parto também sofrem com essa queda abrupta. E um dos grandes fatores de riscos para a depressão pós-parto é também ter previamente o transtorno disfórico pré-menstrual. Em outras palavras, as questões neurobiológicas envolvidas são muito bem estudadas e têm tido cada vez mais um respaldo na literatura. Pense a TDPM como um alarme, sabe? Um alarme de fumaça hipersensível. Pequenas mudanças hormonais que para pessoas sem esse alarme hipersensível seria insignificante, para pessoas que têm TDPM disparam facilmente, causando os chamados sintomas pré-menstruais. Tudo bem, Rafa, a gente falou sobre o diagnóstico, sobre como que acontece, mas e o tratamento? Tem como tratar o transtorno disfórico pré-menstrual? E a verdade é que sim, temos tratamentos extremamente efetivos para essa condição.
O principal tratamento do transtorno disfórico pré-menstrual passa pela utilização de medicações antidepressivas, mas não pode ser qualquer antidepressivo. Tem que ser antidepressivos que agem aumentando a disponibilidade de serotonina, como por exemplo estalopram, sertralina, fluoxetina. E aqui entra uma questão interessante. Diferente de outros diagnósticos como depressão e ansiedade, que a utilização dessas medicações deve ser feita de um uso contínuo, no transtorno disfórico pré-menstrual existe espaço para a utilização dessa medicação somente nos períodos pré-menstruais, mostrando um uso intermitente, causando melhora já significativa de sintomas. O que a gente precisa tomar cuidado é que mulheres com TDPM também têm um risco mais aumentado de ter outros transtornos, como a própria depressão maior, o transtorno de ansiedade generalizada e até mesmo o transtorno bipolar, mostrando que isso deve ser levado em conta na hora de fazer escolha medicamentosa. Se ela tem, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, talvez valha a pena manter essa medicação ao longo de todo o mês. Ou se ela tem, por exemplo, transtorno bipolar, é necessária a utilização de um estabilizador de humor em conjunto. Essas especificidades devem ser tratadas com o médico que assiste a mulher. Mas não é só de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, esses antidepressivos que moram no tratamento da TDPM. Existe espaço também para a utilização de anticoncepcionais orais. Porém, não são todas as mulheres que respondem a esse tratamento, mas também pode fazer parte quando os antidepressivos não estão dando conta. Outros tratamentos também possíveis é a utilização de psicoterapia, sobretudo a terapia cognitivo-comportamental, ajudando essas mulheres a lidarem melhor com os sintomas de oscilação de humor e com a regulação emocional. A prática de atividade física também parece diminuir sintomas em pacientes com TDPM e com síndrome pré-menstrual de maneira geral. A alimentação e sono também tem um papel importantíssimo aqui. E existe também a possibilidade de suplementação de cálcio em mulheres com transtorno disfórico pré-menstrual. Alguns estudos mostram um benefício na diminuição dos sintomas a partir da utilização desse suplemento. A TDPM é, sem dúvida nenhuma, uma das condições mais impactantes e transformadoras na psiquiatria da mulher. Ela mostra o quanto que o corpo e a mente estão entrelaçadas e de que maneira que o ciclo hormonal da mulher interfere nessas condições. Eu vejo isso todos os dias no consultório, mulheres fortes, competentes, que se sentem culpadas por alguns dias que elas passam sofrendo dentro do teu ciclo menstrual. E quando o diagnóstico vem, é interessante ver a mudança de olhar sobre isso. Ele parece dar nome para algo que era inexplicável, que era diminuído pelas outras pessoas. E esse é o propósito desses vídeos, dessa série. Trazer justamente a psicoeducação de situações que às vezes não é enxergada por todo mundo. A partir de um diagnóstico, a gente pode ter uma bússola para o tratamento, para uma vida melhor, para uma vida que vale a pena ser vivida. Mas agora eu quero saber de você. Você já sabia a respeito do transtorno disfórico pré-menstrual? Me conta aqui nos comentários, não deixe de curtir e compartilhar o nosso vídeo para que mais pessoas saibam a respeito deste diagnóstico. Até a próxima!